Boa noite, glória a Deus. Agradecer o convite do pastor Renato. Está comigo hoje minha esposa, Mariana. Trago um abraço. Eu vim de lá de Vila Velha para cá e o pastor José falou assim: manda um abraço para o povo lá de Porto Santana. Tá? E o pastor José mandou um abraço, então trago um abraço para os irmãos. Agradecer a oportunidade mais uma vez. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia num texto bastante conhecido, que está lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 16. Bênção, o grupo de louvor cantou uma canção aqui que eu me lembrei lá dos meus tempos de adolescência, que eu tive a oportunidade de estar junto, bate no peito, meio sem jeito, né, varão? Bênção, glória a Deus. Aí isso mostra a nossa idade, né? Quem cantou aí, irmão? É porque já não é neófito não, hein? Já tá há um tempo na estrada aí, hein? Amém? 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, nós vamos ler do 13 ao 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir todos juntos essa palavra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Aleluia! Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fique à vontade neste lugar. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Nossa mente, o nosso coração está cativo ao Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, liberta nesta noite, fala aos corações, restaura vidas aqui, restaura famílias, restaura a mente, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido mais uma vez neste lugar. Nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Só que eu estou numa responsabilidade muito grande, porque quinta-feira passada o pastor Léo foi lá em Goiabeiras e quebrou tudo. Já aumentou o nível do negócio. Eu falei: rapaz, e agora? O pastor Renato me chamou para pregar lá, como é que vai ser? Esse homem pulava no altar, gente, que meu Deus do céu. Mas vamos lá, falar do que interessa. Quem está preparado aí nessa noite? Nós estamos num culto de família, certo? Quem está preparado aí para viver um outro nível, uma nova fase? Quem está preparado aí para chegar no novo tempo, no novo ciclo, numa nova estação? Quem quer viver o novo de Deus aí? Eu também quero viver o novo de Deus, eu quero viver as novas coisas que Deus tem preparado para mim. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem preparado algo sobrenatural para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. E eu consigo aprender na palavra de Deus que a bênção que Deus, Ele gera em mim, essa bênção ela é passada para toda a minha geração.
Então, se nós estamos num culto de família, nós precisamos entender que existe uma bênção que foi derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida dos seus filhos e toda a sua geração. Então é por isso que Deus, quando Ele chega para Abraão, Ele fala assim: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos da geração de Abraão. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então Deus, Ele quer te levar a um novo tempo, a um novo ciclo. É fato que Deus, Ele quer ter um melhor para as nossas vidas. A intenção do Pai, por intermédio de Jesus, foi sempre revelar aquilo que estava no oculto e no escondido. Deus, Ele sempre quis se revelar ao homem, dada a passagem do Gênesis, quando Deus, Ele vinha na viração do dia e conversava com Adão. Eu fiquei imaginando, eu estava no hospital ontem, ministrando no Hospital Praia da Costa, e eu lembrei desse texto, eu fiquei pensando na conversa de Deus com Abraão. Você já parou para imaginar? Quando Deus vinha na viração do dia e perguntava a Adão: Adão, e aí, meu filho, como é que está? Como é que você... Qual é o nome daquele bichinho ali? E Deus conversava, tinha uma conversa, porque o nosso Deus, preste atenção numa coisa, o nosso Deus, Ele é menos teológico e mais relacional. Às vezes nós confundimos e queremos pregar um Deus muito teológico, e esquecemos que Deus, Ele gosta de se relacionar conosco. Porque a função, podemos dizer assim, o intuito, o prazer de Deus é revelar coisas para nós que muitas vezes, pela nossa limitação, nós não alcançamos. E o texto que nós demos aqui, nós vamos entrar nele mais para frente, você vai entender isso, porque Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer a cada dia mostrar a soberania dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa. E como é difícil nós entendermos a soberania de Deus. Talvez esse seja o fato de que o livro de Jó seja um dos livros menos lidos da Bíblia. Porque quando nós olhamos o livro de Jó, nós vemos o tempo todo a soberania de Deus. E o que é soberania de Deus? É Deus dizendo para mim e para você que Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não depende da nossa opinião. Ele é Deus, Ele faz conforme Ele quer todas as coisas. Essa é a soberania de Deus. Essa é a graça de Deus. O Cordeiro, Ele já tinha sido morto antes mesmo do pecado. Ou você pensa que Deus não sabia que Adão iria tropeçar? Deus sabia. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus, Ele sabia que em algum momento Adão, ele viria a cometer aquilo que não agradava aos olhos de Deus. Então Deus, Ele... vendo essa situação, Ele traz o seu Filho Jesus para resgatar novamente essa aliança. Então Deus, através da sua infinita bondade, Ele envia Jesus para que um novo e um vivo caminho, nós cantamos aqui, pudesse ser traçado novamente, para resgatar novamente as nossas vidas da morte. Você sabe o que aconteceu no Éden? Nós entregamos a nossa autoridade para o diabo. Nós perdemos a nossa autoridade. E quando nós perdemos a autoridade, nós ficamos sem entender a revelação de quem era Cristo. Porque quando nós entregamos a autoridade nas mãos do diabo, nós ficamos à mercê da vontade deste mundo. Então, nós vemos o Velho Testamento inteiro, Deus tentando modificar a história do homem. E por incrível que pareça, o homem, ele se torna Deus, e Deus, ele fica correndo atrás do homem para, tentar novamente resgatar a vida do homem. Fez com Israel, fez com os patriarcas, fez com uma geração. Até que no livro de Malaquias, nós vemos que Deus, Ele fica 400 anos sem ministrar a vida do homem. Você já parou para pensar, se um dia Deus parasse de falar com você por 5 minutos?
que seria de nós, irmãos? O que seria da nossa casa? Nós somos autodestrutivos. Nós temos a capacidade de destruir tudo que Deus fez. Mas só que Deus, pela sua infinita bondade, Ele envia Jesus. Jesus vem na cruz, morre por mim e por você, e nos entrega novamente a autoridade que outrora nós havíamos perdido. Então o plano de Deus é maravilhoso para as nossas vidas. Mas você vai falar, mas pastor, o que tem a ver essa palavra? Essa introdução com essa palavra? É porque a missão principal de Jesus era morrer e abrir um novo caminho, tirarmos a nossa vida de um modo natural e revelar a nós algo que era sobrenatural. Então Deus, a função de Jesus através do Senhor é revelar a você aquilo que é sobrenatural. Afinal de contas, você foi criado para ser, sabe, um relacionamento com Deus, para ter esse relacionamento sobrenatural com Deus, mas o pecado fez com que você se afastasse disso, mas Jesus ele veio para resgatar novamente. Então Jesus Cristo, Ele nada mais é do que a beleza de Deus que foi revelada a nós novamente. E isso é tremendo, porque a missão de Jesus era maior do que a própria vida dele. O texto que nós lemos aqui, você sabe que o período de ministério de Jesus durou 3 anos, né? De 30 a 33 anos, 33 anos um pouquinho. Então vamos contar aqui 3 anos. O texto que nós lemos aqui, que foi essa passagem aqui que nós já vamos entrar nela, Jesus ele estava ali cumprindo seu ministério por volta de mais ou menos 1 ano e meio. Ele estava na metade do seu ministério. E até este momento aqui desse texto, Jesus ele ainda não tinha revelado a totalidade do reino para os discípulos. Os discípulos já tinham visto Jesus curar. Os discípulos já tinham visto Jesus libertar. Eles viram pessoas sendo curadas, libertas, sendo transformadas. Eles viram Jesus operando muitos milagres, muitas maravilhas. Mas ainda não tinha sido revelado a eles a totalidade do reino. Quando nós olhamos esse texto, antes disso, nós podemos perceber que eles até andaram com Jesus. E eu aprendo uma coisa com isso. Eu gostaria que você ficasse, sabe, prestando bastante atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Porque tem coisas e tem pessoas aqui ainda que não foram lhe reveladas coisas totais do reino. Vou dar um exemplo. A pessoa chegou na igreja hoje, se converteu, começou a caminhar, então gradativamente essa pessoa ela vai sendo inserida. Ela começa a fazer um trabalho aqui, começa a fazer outro ali, né? Começa a entrar no ministério aqui. Então gradativamente você vai inserindo essa pessoa até que ela tenha, né, a totalidade da igreja. E o que Jesus ele estava fazendo com os discípulos era isso mesmo. Porque até este momento aqui, eles até viram os milagres. Eles até viram Jesus operando. Mas a revelação mesmo não tinha acontecido. E eu vou te provar. Vou te provar na palavra isso. Eu vou pedir para projetar aqui, por favor, João no capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 40 até o 42. Porque o segredo não é o quanto tempo nós caminhamos juntos. O segredo é você ser envolvido pela revelação de Deus. Você tem gente que caminha com o Senhor há muito tempo. Tem gente que está andando, mas ainda não teve contato com a revelação. Gente que precisa de maturidade, experiência e resistência. Os discípulos, eles até tinham deixado muitas coisas para trás. Deixado família, deixado, sabe, os seus afazeres, mas mesmo assim, eles ainda não tiveram contato com a totalidade do reino. E eu vou te provar. Era André, o irmão de Simão.
em algumas versões só vai falar Simão, que era Simão Pedro. Você conhece o Pedrão. Então era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Você sabe o testemunho de João? João falou assim: olha, eu batizo com água, mas vai vir um após mim que vai batizar com fogo, que não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés. E Jesus vinha passando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André, ele viu isso aqui, ele testemunhou, ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu vi o Messias. Pode passar. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí você vai falar: que loucura. Como que Jesus, pela primeira vez que olha Simão e fala assim: Simão, a partir de hoje você não vai ser mais chamado de Simão. Seu nome agora vai ser Pedro. É a mesma coisa de eu dizer para o pastor Léo: pastor Léo, a partir de hoje seu nome vai ser José. Você sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo conhecia ele como Simão. André, na sua infância, brincava com ele e falava: Simão, vamos brincar de bolinha de gude. Simão, vamos jogar bola. A vizinhança conhecia ele como Simão, ele era Simão. Aonde ele passava, ele era Simão. Mas naquele dia ali foi diferente. Você sabe por que foi diferente? Porque naquele dia ele teve um contato com Jesus. Você lembra quando você teve um contato com Jesus pela primeira vez? Jesus mudou o seu nome. Jesus mudou a sua história. Jesus mudou o seu caráter. Jesus te deu uma nova identidade, porque todas as vezes que nós estamos perto de Jesus, Ele muda algo na nossa vida. Jesus, Ele muda tudo nas nossas vidas. Ele era chamado de Simão, mas quando ele teve um contato com Jesus, Jesus falou com ele: você não vai ser mais Simão, seu nome agora é Pedro. Grave isso. Você sabe o que quer dizer Pedro? Fragmento de pedra. Eu queria que você gravasse isso. Fragmento de pedra. Quem está preparado para entrar no próximo nível aí? Jesus vai mudar a sua vida. E isso não é um jargão não, sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele chega no ambiente, Ele muda até o ambiente. Ele muda a atmosfera do lugar. O lugar onde Jesus chega, ele nunca mais é o mesmo, porque ele é influenciado pela glória de Deus. Você não é mais Simão, seu nome é Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, ele muda o nome dele sem dar nenhuma explicação. Olha a soberania de Deus aí. Jesus fez o que fez na sua vida porque Ele é soberano e Ele não precisa da sua explicação nem do seu questionamento. Pedro andou muitos anos com Jesus, mas ele nunca perguntou a Jesus: Jesus, por que o Senhor mudou o meu nome? Mas o grande problema é que a gente começa a questionar demais. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, essa crise financeira, por quê, Senhor? Senhor, esse problema na minha casa, por quê? E nós começamos a perguntar. Querido, por mais dura que seja essa palavra que eu vou te dar, você não tem que perguntar o porquê, você tem que obedecer. Você tem que acompanhar a soberania dEle. Porque tem coisas que estão acontecendo hoje na sua vida que você não entende, mas lá no futuro você vai entender. Jesus está preparando a sua vida, porque Ele quer revelar algo muito maior a você. Jesus, Ele está preparando a sua vida. Simão, fica imaginando a cabeça de André. Eu vou chamar você de quê? De Simão ou de Pedro?
Como é que é? Jesus está trocando identidades aqui nessa noite. Primeira coisa que Jesus faz é trocar identidades. Minha identidade era de Simão, a minha identidade era de drogado, a minha identidade era de beberrão, a minha identidade era de mentiroso, a minha identidade era essa, mas quando você encontrou Jesus, Jesus mudou a sua história, Jesus mudou a sua identidade, você não é mais aquela pessoa, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, porque Jesus mudou a sua vida. Aleluia! Aleluia! Não tem como você ficar sendo a mesma pessoa enquanto você estiver perto de Jesus. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Vamos entrar no texto. A Bíblia diz que Jesus, ele vinha andando por Cesareia de Filipe. Interessante que onde Jesus passava ali em Cesareia de Filipe, tem uma particularidade, que Jesus ele vinha andando, e quando ele para ali, ele para embaixo ali do Monte Hermon. Pode colocar o Salmo 133, por favor? Ele para ali embaixo do Monte Hermon, e você sabe que o Monte Hermon, né, pastor, tem algo sublime no Monte Hermon. Porque o salmista ele diz assim: ó, quão bom e quão suave e agradável é viver os irmãos unidos. É outra versão. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho da onde? Que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Jesus, ele é intencional. Jesus está te levando para lugares para se revelar ao seu coração. Porque Jesus, ele pegou os discípulos e levou ali para o Monte Hermon, nas bases do Monte Hermon, porque já existia, algo sublime, em que o salmista já dizia que era ali que o Senhor ordenava a bênção para sempre. Então Jesus, muitas vezes, ele vai te tirar do lugar onde você está e vai te colocar no lugar onde ele vai ordenar a bênção na sua vida. Jesus vai te tirar do lugar que você está aprisionado e vai te colocar no lugar de libertação. Jesus vai te tirar do lugar onde você não tem salvação e Ele vai produzir salvação na sua vida. Jesus, Ele vai te tirar de lugares que tem te paralisado e vai colocar um movimento na sua vida, porque é neste lugar que Ele ordena a bênção. Aleluia! 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 Estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Aleluia! 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 Alabaxere, anda alabaxere, cantarabai. Aleluia! Aleluia! E quando Jesus chega ali, aos pés do Monte Hermon, algo acontece. Porque você conhece o seu Jesus. Você tem experiência com o seu Jesus. Você sabe que Jesus, ele nunca esteve preocupado com opinião pública. Muito menos com religioso. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Jesus bateu muito nos religiosos, nos saduceus, nos fariseus. Tinha uma gama de religiosidade, os essênios, e tinha muitos religiosos ali. E Jesus, ele tratava muito bem com o cego, com o mudo, tratava com o coxo, tratava com o endemoniado, mas com o religioso não. Porque o religioso, ele dizia: vocês são uma raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. Era o que Jesus dizia para os religiosos, porque eles queriam, pegar Jesus no contrapé, mediante uma lei, e esqueceram que Jesus também era judeu. E Jesus conhecia muito bem a Torá. Então, pela letra, eles nunca iam confundir Jesus. Mas mesmo assim, eles tentavam. Mas nunca conseguiram. Então,
Jesus ele nunca foi preocupado com o religioso e muito menos com a opinião pública, mas naquele dia foi diferente. Porque Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: o que dizem? O filho dos homens ser o filho do homem. Eu paro por aqui e eu quero pensar junto com você. Nós dissemos que até aquele momento ali, Jesus não tinha revelado a totalidade do reino, amém? Então Jesus, ele faz uma pergunta: o que dizem os filhos dos homens ser o filho do homem? Ele podia ter falado assim, pastor: o que dizem ser os homens ser o filho de Deus? Mas ele falou ser o filho do homem, porque eles ainda não estavam preparados para entender quem era Jesus. Eles ainda não estavam preparados para saber que Jesus era o Filho de Deus, porque eles só tinham uma parte da revelação. Então Jesus, ele pergunta aos discípulos: o que eles estão dizendo? E Jesus, ele veio caminhando. Eu vou fazer um movimento. Jesus veio: o que diz o Filho do Homem? Jesus foi andando. Uns dizem que tu és João Batista, e ele continua andando. Outros dizem que tu és Jeremias, e ele continua andando. Outros dizem que tu és Elias, e ele continua andando. Outros dizem que tu és um dos profetas. Irmãos, eu ser comparado com Jeremias, com Elias, é uma bênção. Elias orou e caiu fogo do céu. Jeremias foi um homem tão à frente do seu tempo que ele profetizava e o povo queria matar ele. João Batista, ele deu um exemplo que não precisamos de grandes tempos, porque ele pegava o povo, levava para o deserto, pregava arrependimento e muita gente se arrependia e recebia salvação. Então João Batista foi um homem notável, foi o último profeta. Então eu, pastor Sandro, eu ficaria muito feliz de ser comparado com João Batista. Mas Jesus não. Jesus, ele é soberano. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Mas só que quando Jesus ele foi andando e as pessoas: tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias, ele não parou. Porque a opinião pública não paralisa aquilo que é espiritual. A opinião pública não vai paralisar aquilo que Jesus quer fazer. A opinião pública não vai paralisar aquilo que ele tem que fazer na sua casa, nos seus filhos, na sua família. A opinião pública não tem esse poder. Mas só que Jesus mudou o nível. Jesus mudou o nível. Porque ele vira agora para os discípulos, vira para a igreja ali e fala assim: e vós? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem quem eu sou? Ele mudou o nível. Eu imagino que ficou esse silêncio aqui. Jesus perguntou para os 12: vocês, o que vocês dizem que eu sou? Lá na faculdade, quem eu sou para você? Quando você está dentro do seu carro com esse filme preto, quem eu sou para você? Quando você está, sozinho, fazendo aquela negociação com alguém, quem eu sou para você? No seu relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge, quem eu sou para você? Jesus está perguntando para mim e para você: quem eu sou, o que eu represento para você? E é uma pergunta dura, por mais simples que seja, é uma pergunta dura de ser respondida. Você, quando ninguém está te vendo, quem eu sou para você? Jesus pergunta para os discípulos, e eu fico imaginando um silêncio. Porque foi uma pergunta simples, mas dura. Porque o Evangelho, ele é puro, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é profundo. Então Jesus, ele faz essa pergunta ali para os discípulos: e vós? O que vocês estão pregando aí sobre mim aí? Quem sou eu para vocês? E de uma maneira muito brilhante, eu amo a história desse homem. Pedro se levanta e tem uma revelação tremenda da parte de Deus. E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando Pedro lembrando daquele primeiro encontro lá na praia com Jesus. Jesus mudou a vida daquele homem, Jesus mudou a identidade daquele homem, e quando Jesus faz aquela pergunta a Pedro, aí Pedro responde, sendo uma revelação do céu sobre a vida dele, ele responde, é o momento exato em que eles alcançam a totalidade. Agora não era só cura, agora não era só libertação. Neste momento aqui, Pedro ele alcança a totalidade da revelação do Pai. Nós só alcançamos a revelação do Pai quando nós descobrimos quem é Jesus. Não tem jeito. Você pode ter, irmão, 20, 30, 40 anos de igreja, mas se você não descobriu quem é Jesus, irmão, você precisa de pedir ao Pai para que Ele revele Jesus a você. Minha esposa, nós tivemos a oportunidade de ir no congresso, e o pastor pregou, ele falou, quando você chegar em casa, e eu encorajo a você que ainda não descobriu, não estou falando de Jesus histórico, estou falando de Jesus, o filho do carpinteiro, não estou falando do Cristo. Chegue na sua casa e faça uma oração, fala, Senhor, revele o seu filho para mim. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, há muitos anos e ainda não entenderam quem é Jesus. E nós fomos para esse congresso e o pastor falou isso, faça essa oração. Peça para Deus revelar Jesus a você. Minha esposa fez a oração. E ela disse para mim, Sandro, outro dia de manhã, a gente tomando café, eu tive um sonho. Eu falei, fala. Quando essa mulher sonha, eu fico preocupado, irmão. Porque quando ela sonha, é batata, um trem acontece. Aí ela falou, eu tive um sonho, que eu chegava num lugar, e existia um ser tão grande, ela fez a oração, um ser tão grande, e ele era tão grande que eu só conseguia ver as pernas dele, de tão grande. E do lado desse ser, tinham baldes de água, e esse ser me entregava água, e eu bebia, não saciava, e bebia, porque Jesus é essa fonte inesgotável. Jesus é a fonte inesgotável que nunca cessa. Peça ao Pai para que Ele possa revelar o Filho ao seu coração. Peça, Senhor, revela Jesus ressurreto na minha vida, para que você possa entender a revelação do Pai. Aleluia! Aleluia! Respondeu Simão Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és quem? Por que ele não chamou ele de Pedro? Bem-aventurado é Simão. Mas ele não tinha lá mudado o nome dele para Pedro? Por que Jesus, ele chamou ele de Simão novamente? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Tem um mistério aqui. Porque quando Jesus faz a pergunta a Pedro, e Pedro entende a revelação de quem era Jesus, Pedro, ele acessou algo que ninguém havia acessado. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai acessar coisas que você nunca acessou. O Pai vai revelar algo para você que nunca foi revelado. Você vai viver coisas em Deus que você nunca viveu. Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai abrir a sua visão. Deus vai abrir os seus ouvidos para que você possa enxergar o poder dele aonde você estiver. Aleluia! Pedro, ele acessa. Quando Pedro, ele acessa e entende quem é Jesus, é porque Pedro acessou o coração do Pai.
E quando nós acessamos o coração do Pai, o Filho é revelado a nós. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele foi lá na origem, e foi revelado para ele, o Filho. E Jesus agora vira para Pedro e fala assim: ah, você sabe agora quem eu sou, né? Então eu também sei quem você é. E Jesus vai lá na origem de Pedro e diga: eu te digo que tu és Simão Pedro, Simão filho de Jonas. Você pode conhecer Jesus, mas Jesus conhece você também. Quando você acessa Jesus, Jesus ele te acessa também. Quando você vai na origem de Jesus, Jesus ele também vai na sua origem. Quando você alcança a revelação do Pai e o Filho é revelado ao seu coração, Jesus automaticamente ele vai na sua origem e fala: olha, eu mudei a história dele. Ele vivia dessa forma e não vive mais. Eu mudei a trajetória dele. Antigamente ele só vivia com palavras torpes falando, mas hoje só sai palavras de vida da boca dele, da boca dela. Eu mudei a história dele, eu mudei a história da casa dele, eu mudei a história dos filhos dele. Jesus acessou a sua origem porque ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Jesus te conhece, meu irmão. Às vezes que você entra no seu quarto e começa a orar por questões que você ainda não viu acontecer, Jesus ele está lá porque ele te conhece. Não desista, Jesus te conhece. Jesus sabe de onde você veio. Jesus mudou a sua história. Jesus ele mudou o que mudou na sua vida por causa da origem dele. Jesus ele fez o que fez na sua vida por causa da origem dele. Não tem nada a ver com a gente, irmãos. Pastor Renato, não tem nada a ver com a gente. Nós não fazemos nada, nós não sabemos nada, mas por causa da origem dele, ele mudou a nossa sorte. Tudo é por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! 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 Porque o espiritual, irmão, não se baseia por conhecimento. Não. Teologia não serve para nada. Muitas vezes a teologia só serve para criar um monte de gente incrédulo, irmão, um monte de ateu. Quantas pessoas entraram na faculdade de teologia e saíram de lá ateus? O importante é você saber quem é Jesus. Aleluia. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existe algo tremendo aqui, irmãos. Pedro alcançou o coração do Pai. Lhe foi revelado Jesus. Jesus foi na origem de Pedro. Quando Pedro ele acessa o coração de Jesus, e não para por aí não. Quando ele acessa o coração de Jesus, outra coisa é revelado. A igreja do Senhor. Porque a igreja, ela nasceu no coração de Jesus. Por isso que a igreja ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela está adornada, ela é a noiva e ela aguarda a vinda do seu noivo. Aleluia. Irmãos, foi uma revelação tremenda, pastor. O que Jesus fez ali naquele momento foi abrir, escancarar os céus ali. Ele escancarou tudo, as coisas ficaram muito claras ali para os discípulos.
E Pedro, fica imaginando Pedro, meu Deus, mas que revelação foi essa? Que profundidade foi essa? Porque automaticamente foi revelado o Pai, o Filho, através do Espírito e a igreja. Nós vemos a manifestação do poder de Deus completa. Irmão, preste atenção numa coisa: Deus nunca vai revelar as coisas pela metade a você. Deus, Ele quer um povo para que seja revelada a totalidade do reino. Por isso que nós somos sacerdócio santo. Nós somos a igreja do Senhor. E tem mais. Dar-te-ei, Jesus falando com Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, Ele entregou na mão de Pedro. Jesus entregou nas suas mãos. Jesus te deu a autoridade. Você lembra da autoridade perdida no Éden? Jesus resgata a autoridade e entrega nas suas mãos novamente. Tem locais que você nunca acessou, mas que você vai começar a acessar porque você tem a chave. Existem ambientes que você não acessou, mas que você vai acessar a partir de agora, porque Deus está liberando as chaves a você. Deus está, sabe, te levando em lugares que muitas vezes os lugares estavam fechados, portas fechadas que vão ser abertas, porque Deus está entregando chaves a você. Orações que outrora não foram respondidas, vão começar a ser respondidas, porque Deus está revelando algo profundo ao seu coração. Irmão, preste atenção numa coisa, a Bíblia diz assim, vocês não recebem porque pedem mal. Quando nós oramos, a oração, ela não é um monólogo. Quando nós oramos, não é só eu que falo com Deus. Ela não pode ser só um monólogo. Porque quando eu falo com Deus, automaticamente Deus fala comigo. Essa é a oração. E quando nós começamos a orar a vontade de Deus, aí nós oramos da maneira certa. Porque muitas vezes nós oramos a nossa vontade. A oração do Pai Nosso diz assim, seja feita a tua, assim na terra. Então, a concordância da sua oração precisa de ser a vontade de Deus, assim na terra, primeiramente como é. Então, às vezes você não está recebendo porque você está pedindo mal. Faça essa oração, Senhor, é a tua vontade? E como eu vou descobrir isso, pastor? Pela palavra. Quanto mais você mergulha na palavra, mais você descobre a vontade de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais Deus se revela a você. Quanto mais você lê a palavra, mais você descobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos aprender a orar, irmãos. E infelizmente, a igreja brasileira não ora do jeito que tem que orar. Porque às vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista de oração. Não estou falando para ninguém não orar não, tá, irmãos? Mas você já perguntou se essa lista de oração está no centro da vontade de Deus? Eu estou falando isso porque Deus entregou a chave para você. Ele falou com Pedro, Pedro, recebe aí a chave. Os nossos irmãos católicos até dizem, né, que o Pedrão lá é o cara que tem a chave no céu por causa disso, mas não tem nada a ver com isso não. Porque quando Jesus ele fala assim, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo que não era sobre Pedro que a igreja seria edificada não. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu te fiz Pedro. Pedro é o quê? Fragmento de rocha. Jesus é o quê? A rocha. Então ele está dizendo assim, Pedro, você é um fragmento de rocha, mas sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu sou a rocha e você é parte de mim.
Você é parte de Jesus, querido. Você é parte de Jesus. Você é parte daquilo que Ele fez na sua vida. Você é participante do reino. Você é participante, você é a igreja do Senhor. Posso chamar o louvor aqui? Posso? Os irmãos que tocam, pode vir? Dito isso, eu vou caminhar para o final, pastor. A palavra de Deus, ela é tremenda. Ninguém vai parar a igreja. Ninguém vai parar a igreja. O Coliseu não vai parar a igreja. Eu estou dando a dica. Os leões não pararam a igreja. Você sabe o que aconteceu com Paulo, irmãos? Sabe o que aconteceu com Paulo? Pegaram Paulo e colocaram na prisão. Colocaram aquele homem lá. Quando Paulo chegou na prisão, tinha um monte de encarcerado. Só o fato deles olharem para o olhar de Paulo, eles se convertiam. Os soldados romanos olharam e falaram: meu Deus do céu, o que esse cara tem? Tira ele, coloca no outro cárcere. Botaram Paulo sozinho. Aí, os carcereiros, quando eles iam lá, olhavam para o olhar de Paulo, se convertiam. Por quê, irmãos? Ele tinha marca. Ele levava as boas novas. Ele entregava aquilo que ele vivia. Paulo, os nossos irmãos nas arenas, a história da igreja. A história da igreja é lindíssima, irmãos. Eles iam para os coliseus e ficavam as pessoas aplaudindo, pastor. Ficavam aplaudindo a morte dos nossos irmãos ali. E eles eram comidos pelas bestas feras ali, irmãos. E o povo aplaudia. Mas só que na medida que eles eram comidos pelas bestas feras, a Bíblia, não, a história vai dizer para mim e para você que eles eram comidos, mas eles não negavam o nome de Jesus. Eles não negavam, irmãos. Eles não negavam. E as pessoas olhavam os olhares daquelas pessoas que eram mortas ali, comidas pelas bestas. E eles olhavam no fundo dos olhos deles. E eles se convertiam e falavam: olha, que fé é essa? Que fé é essa? João falou. Eles eram conhecidos como o povo do caminho. O povo que levava, que aprenderam com Jesus. E eles começaram a falar, irmãos, a respeito das coisas que eles vivenciaram com Jesus. E os soldados romanos falaram para eles: olha, para de falar, vocês vão ser mortos. João virou para eles e falou assim: como que eu posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi? Nada vai parar a igreja. Nada vai parar a igreja. Nada vai parar a igreja. Nós nascemos no coração de Jesus. Nós nascemos no coração de Jesus. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Você é a nação santa, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vem.
Nada vai te parar. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Já vou finalizar, já vou passar o microfone. Preste atenção numa coisa. Você sabe que você é a igreja. Você sabe que você foi revestido de poder. Você sabe que você é sacerdócio real. Pedro, ele tomou uma decisão. Pedro, ele alcançou algo que ninguém tinha alcançado. Pedro, ele teve a vida transformada. E eu quero encorajar você nessa noite. Assuma o teu lugar. Deixa de ser um frequentador de culto. Entregue a sua vida hoje. Assuma o chamado de Deus na sua vida. Chega de ficar sentado no banco. Você é a igreja do Senhor. Ninguém parou a igreja. Ninguém parou a igreja. Ninguém parou a igreja.